Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Doutor Américo Brás Carlos, Luís Filipe Estrela, muito boa tarde para vós. Sejam bem-vindos ao Arestas de Vento, janela cultural da Popular FM. Bem-vindos. Muito boa tarde. Muito obrigado. Muito boa tarde. Comecemos, passo o pleonasmo, este encontro com a palavra da seguinte forma. Fazendo assim uma pergunta mais ou menos bonita e para um poeta, como diria o querido amigo Francisco Pinteus, de versos serenos. O que é mais importante na sua poesia? O tempo? O tempo disto, daquilo, da transformação, da contradição, da memória, a natureza, a pele ou a família? Bem, eu penso que na minha e provavelmente na grande parte da poesia, da maior parte dos poetas, o tempo é fundamental. Mas há quase sempre nos poetas o regresso à infância. Aliás, o Paul Celan, o grande poeta Paul Celan, dizia que a poesia é uma espécie de regresso a casa. E é isso que também acontece nos meus textos. Quer em poesia, quer agora já em prosa, é inevitável o regresso à infância, até mesmo quando não se escreve deliberadamente para crianças. Porque, enfim, na minha bibliografia já tenho livros para crianças e livros que dir-se-á para todos. Mas mesmo nesses livros que são para todos, este regresso a casa, este regresso à infância, que diria o Paul Celan, é permanente e eu tenho que reconhecê-lo. Aliás, há também um outro poeta brasileiro que foi muito importante, embora já tenha uns anos, sim. O Oswaldo de Andrade, que relativamente aos livros, e também aos livros que ele escrevia, ele disse: aprendi com o meu filho de 10 anos que poesia é o descobrimento das coisas que nunca vira antes. Está a dizer que o mais belo continente é o continente humano? Sim, é verdade. O continente humano, com as suas memórias, com os seus começos, que sabemos também, é sempre as memórias mais longínquas que mais permanecem. E são essas, na parte das vezes, que até determinam os nossos dias presentes. É muito assim. Há alguma palavra que não caiba na sua poesia? Eu, por exemplo, quando escrevinho, sou incapaz nessa preocupação de usar polissílabos assim ao desbarato. Sim, tento também ser contido. Acho que a contenção é um bom predicado da boa escrita. Da harmonia. E da harmonia, contenção.
Mas perguntava-me o Ricardo se havia palavras que não caibam na minha escrita. Exatamente. Sim, não cabem, por exemplo, as palavras do ódio. A minha poesia também não é expressamente panfletária, quer dizer, não tem uma função proselitista, é mais repousada, embora não deixe de ser, em meu entender, uma poesia progressista, no sentido que damos à palavra. Sim, sim. Aliás, esta incapacidade de escrever no vulcão das emoções, há uma história que me contaram sobre o grande escritor, ensaísta, poeta Jorge Luís Borges, numa viagem que eu fiz na América do Sul, que é bem elucidativa. Alguém foi ao café onde o Jorge Luís Borges, em Buenos Aires, costumava ir, e, porque queria muito falar com ele, pagou a conta daquele dia. E o Jorge Luís Borges depois perguntou, quando lá apareceu o senhor para recolher as coisas, ele disse: pronto, então quanto é? Não, já está pago, mas quem é que pagou? Foi aquele senhor ali e tal. E o Jorge Luís Borges dirigiu-se a ele e disse: olha, agradeço-lhe, eu não o conheço, mas agora quem é o senhor? Olha, somos colegas, porque eu sou autor de canções, sou um cantautor, como dizem os espanhóis. Muito bem. Então, mas e que tipo de canções? Canções de protesto. E respondeu Jorge Luís Borges: o colega tem muita sorte, porque eu, quando tenho ganas de protestar, não consigo escrever nada. Essa dialética pode levar-me a dizer que, e por consequência, o poeta américo escreve mais com as ideias do que com as palavras? É indissociável as palavras, aliás, e a poesia tem muito isso. E recordo as palavras de um grande poeta de língua espanhola também, o Otávio Paz, que foi prémio Nobel, e ele dizia: a poesia ou é um salto mortal ou não é nada. E, portanto, esta ideia de que é importante escrever, mas é importante que tenha por ela um conteúdo de emoção, de descobrimento, algo que não se repete no dia-a-dia, é importante. Portanto, as palavras hão de ser poucas, hão de ser rigorosas, mas hão de ser aquelas que provocam o sentimento, a emoção que o autor naturalmente tem e que vai escrevendo, porque ele também é um artesão da palavra. Artesão. Muito Muito bem dito. O Alexandre O'Neill dizia que regra é não ter regras. Esta ideia de que se tem uma inspiração e sai uma peça literária, qualquer Exato. coisa, é quase sempre errada. Isto resulta tudo de um trabalho. Mas a inspiração conta sempre, mas resulta de um trabalho, porque, desde logo, um trabalho de leitura. Eu não imagino um grande escritor que não tenha sido um grande leitor. Não imagino. Porque ninguém aprende, é como as crianças. Como é que as crianças aprendem Exato. a escrever? Aprendem a escrever porque leram. E aprendem a escrever bem porque leram bem. Não vejo outra hipótese que senão o ler bem, trabalhar a palavra. É um artesão, como o carpinteiro tem na matéria-prima a madeira, o escultor tem na matéria-prima o metal ou a pedra, o poeta tem na matéria-prima a palavra e tem que a trabalhar. Exatamente. Falamos de pasto. O que é que vale mais para um poeta? É um dicionário de rimas ou inspiração? Bem, eu rejeito o dicionário de rimas. Aliás, eu prefiro não fazer rimas a não escrever o que eu quero. E se eu procuro um dicionário de rimas, então já não estou a escrever o que quero. Portanto, a inspiração e bate. Falamos de batota? Quer dizer, também não entram no meu dicionário assim como não entra a raiva, o ódio, também não entra a batota. As pessoas farão o que quiserem e serão julgadas por isso. Mas eu não faço, e por aquilo que lhe disse, eu quando for um dicionário de rimas, ninguém quer batota, não estou a escrever o que quero. Eu prefiro que não haja rima, portanto que o poema saia, como se diz, em verso branco. Exatamente. Mas não me vejo a consultar dicionários de rimas, não. Curiosamente, as rimas existem num verso branco, só Sim. que estão escondidas. Ora bem, porque é isso mesmo. É que a grande questão, e até a diferença talvez mais saliente entre a poesia e a prosa,
é que a poesia tem ritmo e musicalidade. Respiração. Exatamente, respiração, ritmo, musicalidade, e essa nem sempre se percebe na rima expressa. Aliás, um grande poeta português, felizmente ainda vive e premiado, e justamente premiado, António Manuel Pires Cabral, dizia, enfim, eu atendi aquilo como elogio e muito lhe agradeço, que a minha poesia tinha uma eufonia interior, sim, sim, que era até bem mais difícil de conseguir do que a eufonia exterior que se consegue através da rima. É como o Ricardo diz, ela está lá, o ritmo está lá, a musicalidade está lá, não está expressa na chamada rima exterior, na eufonia exterior. Exatamente. Mas está. Hora da poesia. Vamos a um poema? Sim, olha, eu começo... O Ricardo permite-me que eu, e assim faça uma grande homenagem a um grande poeta, comece a minha leitura de poemas com um poeta que toda a gente conhece e notável, que escreveu este poema de amor buscando ou com base naquilo que de mais belo tem a natureza humana, que é o riso. O poema que eu me proponho ler é um poema lindíssimo do Pablo Neruda, que se chama mesmo O Teu Riso. Está traduzido por outro grande poeta que é o Nuno Judice, num livro. Este poema do Pablo Neruda saiu originariamente num livro dele que é Os Versos do Capitão, e para português foi traduzido pelo Nuno Judice sob o título Grandes Poemas de Amor de Pablo Neruda. Como digo, é um poema de amor assente no que de mais belo tem a natureza humana, que é o riso. Então o poema corre assim: O teu riso. Tira-me o pão se quiseres, tira-me o ar, mas não me tires o teu riso. Não me tires a rosa, a flor de espiga que desfias, a água que de súbito jorra na tua alegria, a repentina onda de prata que em ti nasce. A minha luta é dura e regresso por vezes com os olhos cansados de ter em vista a terra que não muda. Mas quando o teu riso entra, sobe ao céu à minha procura e abre-me todas as portas da vida. Meu amor, na hora mais obscura desfia o teu riso, e se de súbito vires que o meu sangue mancha as pedras da rua, ri, porque o teu riso será para as minhas mãos como uma espada fresca. Perto do mar, no outono, o teu riso deve erguer a sua cascata de espuma. E na primavera, amor, quero o teu riso como a flor que eu esperava. A flor azul, a rosa da minha pátria sonora. Ri-te da noite, do dia, da lua, ri-te das ruas curvas da ilha, ri-te deste rapaz desajeitado que te ama, mas quando abro os olhos e os fecho, quando os meus passos se forem, quando os meus passos voltarem, nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera, mas o teu riso nunca, porque sem ele morreria. Lindo, lindo, lindo de viver. Arestas de Vento. Entrevista. Escreveu Rosária Bruno no Facebook do Arestas de Vento: Cultura é vida e vocês dão vida à arte. Mais escreveu a poeta Susana Pires: Culturando, siga a roda. Culturando, digo eu. Luís Filipe Estrela, qual a força vital do poema que o poeta Américo levou ao éter da Popular FM? Boa tarde. É um prazer estar aqui com o Dr. Américo Braz Carlos, Também neste programa de cultura. A força do poema e a força, se me permites, Ricardo Cardoso, de tudo aquilo que foi dito até agora. A referência fundamental à infância, que eu costumo dizer que é uma pátria, frátria, mátria que nunca acaba. Esse regresso realmente à casa. E a força do poema tem que ver com o núcleo central das coisas, do tempo, que remetem para o amor, que remetem realmente para a mulher e para o ser humano, e é a força realmente da sensibilidade dos afetos, a força de, através de uma escrita que eu, por aquilo que já pude observar, que é feita de síntese, que é feita de emoções, de palavras poucas e emoções muitas. É a força realmente da síntese de dizer amor e de levar à prática realmente aquilo que se escreve. E agora vamos então ao ADN do poema que o poeta Américo levou ao éter da Popular FM. Eu acho que o poema é escolhido em função exatamente destes fatores, do fator da síntese, da capacidade de, através do ato amoroso, do amor,
através do sorriso, através de um ato puro, singelo, que remete sempre à infância, que é o rir das crianças, remete para um todo. E é como que um círculo que se fecha, abrindo uma espiral. Estás a pensar na memória no estado mais puro. Mais puro, exatamente. É o tal regresso à infância. E quem teve amor na infância pode compartilhar amor durante a vida inteira. A falta de amor na infância também pode refletir. Temos o caso, já que estamos nos 250 anos do nosso poeta Bocage, que nunca foi um homem feliz porque realmente foi vítima das circunstâncias da sua própria infância. É, porque o desamor também existe. Respondam os dois, por favor. A poesia é um estado de alma? Quem quer começar? A poesia é algo que resulta de um estado de alma. Eu não vejo isso. E de um estado de alma bastante emotivo, que depois há de sedimentar-se, que depois há de encontrar as palavras certas, trabalhadas, como dizia o Luís, e eu concordo perfeitamente, com rigor, com síntese. Olha, havia um escritor que infelizmente já faleceu, mas todos conhecemos, José Cardoso Pires, palavras escritas no osso, isto é, sem gorduras. Exato. E esse é aquilo que é o modelo que eu persigo, sim. Exato. Por falar, e muito bem, gosto bastante de pessoas que façam citações devidas. Vou citar aqui, está à minha frente, José Jorge de Letria, em que diz que só a alma é infinita. Então, se a poesia é um estado de alma, só a poesia é infinita. Tudo mais é acessório. Então, é a partir do osso, a partir da pele e a partir da alma. A poesia será um estado de alma. Aliás, a poesia será a própria alma no sentido mais profundo e amplo da palavra. É. Aquilo que a poesia será, com toda a certeza, é um processo mágico. Já agora, aproveitando aproveitando a deixa, eu tenho a honra de ter como amigo do Zé Jorge Letria. Aliás, já 2 vezes ele apresentou na SPA 2 dos meus livros. E a propósito da poesia e o que ela é, ele tem um poema muito lindo, de que eu apenas agora refiro aqui 2 ou 3 frases. O poema tem por título Escreve-se para o desdém. A pergunta é: porquê é que os poetas escrevem? E ela às tantas diz no poema: escreve-se para o gosto da aventura, como na prosa de Salgari. Portanto, o Emílio Salgari, lembram-se? Exatamente. Sim. E ele diz: escreve-se para o gosto da aventura. O Dr. Américo Brás Carlos deu uma entrevista ao Francisco Pinteus e também à Luísa Boléu, creio, para a revista do Cofre. Aliás, uma entrevista muito bem conseguida e ali às voltas, subordinada a um título fabuloso: O Poeta e o Jurista em Versos Serenos. E o Francisco Pinteus começou por lhe perguntar: quem é o Américo Brás Carlos? Bom, é uma pergunta com a amplitude das coisas simples e com interesse público, um interesse muito grande para o nosso auditório. Quer responder, por favor? Ricardo, permita-me discordar. Não há um interesse muito público em saber quem eu sou. Aliás, como eu costumo dizer, não me qualifico, não me autoqualifico, não digo que sou este ou aquilo, e na brincadeira até digo: os outros que não sabem nada de mim que o digam quem eu sou. Doutor, essa é a teoria do outro e do mesmo. Aqui no Arestas de Vento tudo é público. Ok. Não, o que é que eu sou? Sou alguém que teve uma infância humilde, mas feliz, mas muito feliz, humilde. Fui quase sempre trabalhador estudante, fui progredindo, fui fazendo as coisas, fui lendo sempre muito, fui sempre tendo uma atividade profissional muito diversificada. Eu comecei, aliás, ainda andei no antigo Instituto Industrial, o meu destino era ser engenheiro eletrotécnico, fim ao cabo acabei jurista, acabei consultor internacional. A poesia teve sempre e chegou antes disso, antes de tudo isso. As pessoas, aliás, costumam perguntar como é que concilias as finanças públicas, as finanças internacionais, os impostos, com a poesia. E eu que digo, não, a poesia chegou muito antes, e também acrescento, e além disso, o jurista, o consultor, dá-se muito bem com o poeta. Porque o poeta beneficia desta ligação, porque nunca perde o pé à realidade. E anda aí, apanha com o vento na cara e com a dura realidade, com as misérias do mundo, e percebe onde está, nunca se isolou. E por outro lado, o jurista também beneficia do poeta, porque o poeta é um trabalhador da palavra, até os textos deles saem mais sintéticos, saem mais claros, e também com uma visão, que é a visão do poeta, é a visão do que fica para além do imediato, é a visão daquilo que vai ao essencial. Portanto, eu diria que é alguém
que essa pessoa que referiu, o Américo Brás Carlos, é alguém que teve uma vivência múltipla, muito variada, e que com interesses muito diferentes, mas que os concilia e faz cada uma das suas facetas beneficie da outra. Poeta Luís Filipe Estrela, acreditas que de facto a poesia pode aparecer primeiro do que a parte do cidadão comum, aquele que trabalha, aquele que se insere na sociedade, à razão das mais-valias? Eu já acreditava e fez magia aqui neste momento, e eu, como repentista, escrevi que a poesia é aquilo que chega sempre antes e parte sempre depois. Foi mesmo agora. De acordo. E então, plenamente de acordo. De acordo também, subscrevo. É aquilo que chega sempre antes e parte sempre depois. O resto é a paisagem do cotidiano, do dia-a-dia, do ganha-pão, tudo bem, legítimo. Estás a dizer que a poesia nasce, passa o pleonasmo, com o nascer do sol. Nasce com o nascer do sol, antecipa o nascer do sol e pode precipitar a própria morte. O Américo tem uma carreira docente universitária para aí de 30 anos, creio. Mais. Ou mais. À qual junta muito serviço de formação na administração tributária. Pergunto eu, neste Portugal de Camões, é possível viver da escrita literária? Bom, do ensino a gente sabe que a malta vai indo. Agora, da escrita literária... Dificilmente se vive da escrita literária. Só um grupo muito reduzido vive da escrita literária. Isso é evidente. Aliás, já falámos aqui do Zé Jorge Letria, ele é o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, e ele, se estivesse aqui, diria das dificuldades que os autores têm nos dias que correm. Portanto, é com muita dificuldade que alguém vive da criação. Já nem estou só a falar da literária, da criação. Portanto, o que vemos cada vez mais é autores que sobrevivem enquanto autores porque têm outros meios de subsistência. Poeta Estrela? Realidade nua e crua. Bom, se pensarmos que vivemos na nação de Camões, na nação de Pessoa... E de Bocage, não é? É bem verdade. Estamos a falar. Está tudo mal. Andamos às arrecuas. E estou a pensar em identidade, estou a pensar em valores, estou a pensar em cultura da boa. Amigo Ricardo, sabe o que é que mais assusta nesta temática da criação, seja ela literária, artística? É que a sociedade pode perder criadores, mas não se apercebe disso. Porque, repare, não se apercebe no primeiro momento. Se a nós nos furtam o carro, ou o telemóvel, ou o computador, nós perdemos algo que tínhamos e sentimos. Se há criadores que não criam, a sociedade não se apercebe. Mas isso é que é o pior. A sociedade fica mais pobre. E o que é que a gente tem que fazer para alterar isto tudo? Para que as pessoas percebam que o imaginário é uma propriedade? Em meu entender, a primeira coisa a fazer é tentar uma consciência coletiva, tentar criar uma consciência coletiva de que os autores têm que ser protegidos. Porque os autores é que enriquecem as sociedades. Sejam eles literários, músicos, estéticos. E se isso não for feito, o essencial estará sempre por fazer. Poeta Estrela, acreditas que há de chegar o dia em que as coisas vão sair do cultural e não agora, como acontece, sai tudo do económico? Acreditas que? Plenamente. Acredito plenamente. Isto é uma utopia e a utopia é aquilo que está já ali ao virar da esquina, no bom sentido da palavra. Concordo com aquilo que foi dito, mas também tenho que acrescentar. A própria sociedade, não sabendo aquilo que perde, proporciona exatamente esse tipo de situação. Os interesses são instalados e apontam num sentido do económico e não do cultural. Então vamos lá, queridos amigos. Que novas rotas pode dar Portugal ao mundo se pensarmos na cultura? Se pensarmos na cultura, Portugal deve sempre bater-se por manter a sua cultura. E de proteger os seus criadores. Serão esses sempre que darão individualidade ao país, a este todo que formamos, este todo sociológico, e não estou a ver maneira de se conseguir isso que não passe pela proteção da criação. Poeta Estrela? Exemplo evidente, não havia Ministério da Cultura. Neste momento há Ministério da Cultura. Toda a gente sabe o que é que se passou em relação à cultura, nomeadamente a uma figura pública do nosso país. Eu acho que tudo isto não acontece por acaso.
Acabou de escrever a poeta Maria João de Sousa no Facebook do Orestas de Vento, em perfeita sintonia a partir de Oeiras. O maior dos meus abraços para vós e convidados. José Jorge Letria. Já falaram por 2 vezes no autor José Jorge Letria. O José Jorge tem mostrado um gosto muito, muito especial pela sua escrita. Pergunto eu, aquilo que faz e pensa José Jorge Letria em matéria de cultura, em matéria de cultura literária, influencia de alguma maneira aquilo que o poeta Américo Brás Carlos escreve? Enfim, penso que não haverá uma influência direta. Agora, eu acho que nós somos amigos porque coincidimos em muitos pontos de vista. Eu acho que é mais essa a ordem das coisas. De facto, partilho com ele, além da amizade, claro, da amizade mútua, o entendimento que temos sobre a questão da criação e dos autores, mas aprendo com ele, aprendo com os seus livros. É de facto um grande poeta, mas recebo dele o mesmo que recebo dos grandes poetas de língua portuguesa e dos outros. Quando diz assim, José Jorge Letria é um grande poeta, Sim. Isso é passadismo? Não é passadismo, até porque ele continua a escrever. Há quem diga que não. Não, mas olha, eu daquilo que vou sabendo dele, aliás, devo dizer-lhe uma coisa, e em primeiríssima mão o digo, na última apresentação do livro que fiz, ele não pôde estar porque estava doente, mas pediu a alguém, responsável até pela SPA, que lesse um poema inédito que ele dedicou para aquela sessão de apresentação na SPA. Portanto, o poeta José Jorge Letria continua válido. Sim. Há quem diga que não. Pois, mas olha, eu posso confirmar que em dezembro do ano passado ele ainda dedicou para aquela apresentação de um dos meus livros um poema para a circunstância, mas que ele publicaria a seguir. Acredita na Sociedade Portuguesa de Autores? Eu sou associado dela, sou cooperador. Acredito, sim. Então, siga a roda. Siga a roda, exatamente. Quais são as grandes preponderâncias criativas da sua poesia? Como diz, eu ligo muito à infância, à síntese, daí também o meu gosto por um poeta enorme, poeta português, que é o Cesário Verde, que foi claramente revolucionário, trouxe para a poesia o naturalismo, com uma capacidade de clareza, síntese, beleza, ritmo, musicalidade notável. Aliás, não é em vão que o Fernando Pessoa o homenageia, presta-lhe de facto. Exato. A homenagem, não sei se é devida, se ele não merecia mais, mas pelo menos não o esconde, e às vezes acontece isso, não é? Os poetas muitas vezes escondem as suas influências, a pessoa não o fez, e Cesário Verde merecia-o. E, portanto, ficamos todos bem. E, portanto, eu diria que os traços da minha poesia é um apego ao rigor, à síntese, à contenção. Depois, em termos temporais, sim, o recurso a sempre o retorno a casa, como diria o Paul Celan. Temas, o amor. Eu acho que escrever poemas de amor é quase só preciso dizer escrever poemas, porque de amor eles são quase sempre. E esses são, de facto, parece-me os traços fundamentais da minha poesia. Exato. Falou em Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é assim uma espécie de Picasso, eu acho. É o Picasso da poesia. Está em tudo aquilo que alguém possa escrever com algum jeito e maneira. E até pelo lado negativista. Fernando Pessoa está em tudo. É o Picasso da poesia. Fernando Pessoa está em tudo, e o que é preciso dizer é que está em tudo e está bem. Porque tudo o que fez está bem. Aliás, mesmo fora da poesia... Até aquilo que não fez fazendo. Exatamente. E mesmo fora da poesia, as pessoas pensam, o Pessoa era contabilista, mas era para ganhar a vida, não era isso que ele gostava de fazer. Não, as pessoas estão enganadas. É muito assim. O Pessoa criou uma revista chamada Comércio e Contabilidade, de que fez artigos de grande nível técnico e que ainda hoje, olha, eu posso lhe referir, e que ainda hoje tem um cabimento enorme. Ele escreveu um poema sobre a relevância dos conselhos fiscais.
Posso-lhe ler o título que saiu numa dessas revistas, Sim, de sim. que ele era o diretor, e o título era A Inutilidade dos Conselhos Fiscais e dos Comissários dos Governos, ou do Governo, nos bancos e nas sociedades anónimas. E o texto, além de ser do ponto de vista técnico impecável, é atual pelos medos e os riscos que ele já tinha identificado naquela altura. Poeta Estrela, tens aqui muito para esmiuçar. Tenho, mas vou sintetizar tudo com a palavra Por favor, nobre. não te afastes. Não me vou afastar do assunto, com a daquilo palavra que nobre, foi humildade pedido. para reconhecer este sentido intertextual e não renegar as origens e não renegar as influências poéticas literárias. Que o Fernando Pessoa não o fez em relação ao Cesário Verde, e neste livro que eu tenho aqui à minha frente, do Jorge Sérgio Letria, que nos tempos de liceu tinha um professor que queria chegar a Cesário Verde e o próprio sistema não o deixava chegar, mas é que a humildade para reconhecer as origens e para reconhecer as influências, e esse poder de síntese é fundamental. Portanto, é aquilo que neste momento não conheço a obra, terei todo o prazer em ler a seguir, a posteriori, mas sempre a infância, sempre uma certa serenidade, que talvez seja um ponto em que possamos estar relativamente em discordância, porque sou mais agitado, mas meus parabéns por essa capacidade, por essa humildade literária, por esse reconhecimento. Isto é bem verdade. A infância num poeta nunca acaba. Completamente de acordo. A infância num poeta nunca acaba. Fala no sangue do criativo. Nunca pode crer. O Paul Celan, repito, e penso que já é a terceira vez que o digo, a poesia é sempre um regresso a casa. A casa primeira, a infância e vai por aí fora. Mas a propósito ainda das considerações que o Luís acabou de fazer e que eu agradeço, eu quando refiro... Pronto, não sou um poeta da poesia panfletária, não quero com isso dizer que a poesia não deve ter uma mensagem. E uma mensagem relevante do ponto de vista sociológico, político. Não é isso. Eu prefiro é que essa mensagem esteja mais escondida, mais subreptícia. Ó, doutor, não podemos fazer a confusão. Não. Poesia panfletária é diferente de poesia de protesto. Pronto, ok. Aliás, não sei se é o tempo, Ricardo, mas se for, eu gostava de ler do meu livro As Flores Brancas de Frangipe. Estávamos no final de 2012 e eu já sabia a tragédia que tinha acontecido em Tarifa, naquela praia ali da zona de Cádiz, quando começaram a sair aqueles barquinhos de Marrocos e a serem bloqueados pela Guarda Civil, e quando começaram a aparecer os primeiros dramas em Lampedusa. Percebi que a tragédia estava aí e era enorme, e então escrevi 6 poemas com o mesmo título, A Vergonha das Noites de Tarifa e Lampedusa. E o primeiro começa logo com uma epígrafezinha que é uma afirmação da presidenta da comuna de Lampedusa, quando ela diz, angustiada perante a tragédia, quão grande deve ser o cemitério da minha ilha. Ela já não sabia o que fazer aos corpos. Então o poema, o primeiro deste tema, corre assim. Quando me viste as lágrimas nas praias de Tarifa, eram também por Lampedusa, e pelas outras praias do mar de Ulisses, onde chegam corpos como se fosse natural. Perguntaste, é a alma que te dói? E eu ainda não sei bem dizer-te. Dói-me a humanidade, a compreensão e tudo mais em que verdadeiramente assento. Depois ele continua. Ricardo dir-me-á se eu tenho tempo de um segundo poema sobre esta temática, um pouco mais longo. Então o segundo é já na perspectiva dos migrantes. E é assim. Quem é aquele homem e aquela mulher que miríades de sonhos os empurram? Ou são angústias ou medo puro, rangendo no breu da noite? Os olhos bugalhados, os sentidos alerta, ou os olhos fechados e os rostos caídos? E cabe no barco o juntar de costas solidário, ou ainda assim gregário o sentimento da piedade? Por si, pelos outros, por alguns dos outros? Ou germinará rápida a repulsa da misantropia, o desdém da diferença, o egoísmo até à brutalidade? Tudo isso em desordenada convulsão? Ou será apenas nervo o que trazem? Ou já só abandono, alheamento, indiferença, ausência flutuando no vazio, como se vogassem num indizível nada, para um fim? Já não apenas as fiéricas luzes da Europa,
já há qualquer fim, como uma libertação, uma ressurreição da vida? Não os conheço. Digo estar longe e não saber quem são, mas pergunto quase como o poeta: e se eu soubesse quem eram, o que saberia? Arestas de Vento. Entrevista. Luís Filipe Estrela, pensando no significado dos poemas que o poeta Américo levou ao éter, organizo a seguinte questão. Se pararmos este tempo que nos cabe, não é? Verificamos que é um tempo a que falta amor, a que falta bondade também. Que papel pode desempenhar um poeta, um escritor, na recuperação desses valores? Ou seja, o amor, a bondade. Um poeta, muito mais do que escrever amor, deve ser amor. Muito mais do que escrever bondade, deve ser bondade. Muito mais do que escrever saudade, deve ter esse sentimento no pleno sentido da palavra, saudade profunda, saudade portuguesa, que nos pode libertar. E depois estou aqui a ver aqui os pais, filhos, avós e netos, e se remete logo para a palavra afetos. Então um poeta tem, mais do que escreve, é a vivência. Pode até não escrever muito. Não é por aquilo que um poeta possa escrever que possa deixar uma mensagem de esperança para o futuro. É a sua vivência concreta, que pode passar por uma euforia interior, uma calmaria, ou então por uma euforia exterior, um protesto, mas mais do que escreve é aquilo que faz, que vive e que sente. Poeta Américo, falar, a gente consegue falar. Sim. Toda a gente fala, até pode falazar. Agora, organizar a intervenção de um poeta num painel de necessidade sociocultural já não é tão assim. O poeta é um criador. E é um criador por excelência, porque a poesia é, aliás, Sim. aquela frase do Otávio Paz dizia bem isso, quer dizer, ou é um salto mortal ou não é nada, porque tem que ser muito criativo. E na medida que é a criação, é naturalmente o elemento mais importante para mudanças sociais até, no sentido que queremos, sim. A intervenção da poesia é marcante. A criação, ela deve ser prazer, deve ser feita para dar prazer a quem. E falamos quem em recuperação de valores, mas também, não é? Exatamente. Falamos em prazer, mas em também, poesia que alerta. Exatamente, mas também deve naturalmente levar a cabo, militar nesse sentido, deve ser militante dos bons valores, é evidente, porque senão cairíamos nos parnasianos, quer dizer, digamos. E não é isso que se pretende. Ela tem que ter um conteúdo. A forma muitas vezes já é conteúdo. Essa ideia de que há a forma e o conteúdo, muitas vezes a forma já é conteúdo. E ela tem que ser um discípulo dos valores, dos bons valores que queremos. Isso A forma é fundamentalmente conteúdo. Agora, alguns sabem entrar na forma e comunicá-la, e outros não sabem. É possível criar um poema, mas rejeitá-lo? Sim, isso acontece comigo. Eu, aliás, não nego, a minha gaveta está cheia de poemas que eu não publicarei. E não estou a pensar recuperá-los, porque, aliás, nisso sou muito parecido, mais um grande poeta que é uma referência minha, do Carlos Drummond de Andrade. Sim. Ele tem um poema, que aliás penso que se chama mesmo Poesia, que ele diz: não levantes o poema do chão, porque se caiu, já não recuperes o poema. Portanto, sim, pode-se criar e rejeitar, sim. Isso não é assim uma certa fuga para a frente? Isso não é a dialética negativa? Não, Ricardo, não concordo com isso, desculpe. O que eu acho é o seguinte: fazemos coisas e no final gostamos das coisas que fazemos ou não. Se não gostamos, devemos ter a coragem de dizer: isto não me saiu bem. Mas uma poesia não é como uma canção, não é para ser tornada pública? A boa, a meu entender, a boa. O maior paralelo, e eu vivo isso na pele e na alma, entre a poesia é a fotografia. Hoje em dia toda a gente faz fotografia, toda a gente tira retratos. Hoje em dia toda a gente escreve. Nós tiramos 100 fotos e só mostramos uma ou duas destas 100 que tiramos. Imagina, um escritor pode fazer 50 poemas, entre aspas, mas só publica um ou dois.
Fica em reserva as outras fotos e os outros poemas ficam em reserva. Eu percebo, querido A relação amigo. muito direta entre poesia e fotografia. Uma coisa é poetar, Sim. outra coisa é fazer poesia. Perfeitamente. É. Mesmo dentro Eu até, de um homem. eu até acho que a maior poesia não tem verso. Versinhos. Muito menos rimas. Pais e filhos, avós e netos. Em versos discretos, poemas de Américo Brás Carlos e ilustrações de Diana Leal Reis. Uma proposta literária bem imaginada pelos autores. No entanto, ela move-se. Poeta Américo, aprender. Aprender sempre, muito e especialmente a brincar. Quer entrar, por favor, na gênese desta edição e naturalmente fazer uma relação de causa e efeito artístico? Faço com muito gosto, Ricardo. Este livro, portanto, com o título Pais e Filhos, Avós e Netos em Versos Discretos, é naturalmente um livro feito a pensar em crianças, mas também nos seus pais e também nos seus avós. E aparece, mais uma vez, por aquilo que é inevitável na minha poesia, penso que na poesia de muitos poetas, que é este regresso a casa, este regresso à infância. Dos outros dois livros falam muito também ainda da infância e do retomar da infância. Contactei a Diana Leal Reis, que fez umas ilustrações lindíssimas, como poderão ver, e o que é que este livro tem? Ele é de algum modo cronológico, ele tem 3 capítulos, que eu chamei 3 andamentos. O primeiro andamento dedicado à meninice, o segundo às crianças na escola e o terceiro quando elas começam já a autonomizar. Os valores que tem dentro deste livro percebe-se que são a ternura, o carinho, a solidariedade, o respeito dos mais novos pelos mais velhos, o respeito dos mais velhos pelos mais novos e claramente pretendi que fosse um livro, aliás, nas palavras da professora Ana Luísa Vilela, que se levasse ao colo pela vida fora. Ainda agora falávamos do riso e eu prestei homenagem a todos os poetas, ao fim e ao cabo, aquele lindíssimo poema do Paulo Neruda, do Teu Riso. O riso volta a aparecer aqui neste livro. Não sei se é a altura de eu ler, se ficamos para depois. Posso ler? Pode ler. Posso? Obrigado. Então, neste livro Pais e Filhos, Avós e Netos, eu, como sou fascinado pelo riso e pelas pessoas que riem, escrevi este poema, dedicado naturalmente a uma criança. Riso. Já em bebé ris assim. Para ser mais preciso, como dizem as pessoas antigas, tu já dobravas o riso. Pareciam cantigas. Um riso solar, luminoso, repetido, e eu nunca ouvira nada parecido. Ainda hoje, quando me falas, as palavras saem rindo num riso que não tem palavras. Acredita na família como fator de progresso? Eu acredito no amor entre as pessoas, no carinho, na ternura, como fator de progresso. E as boas revoluções começam na família? As boas revoluções, eu diria, os bons valores, o que permitem de facto melhorar a sociedade, começa naquilo que é o núcleo. Começa de facto, e podemos dizer, classicamente na família. Falar em revoluções é pensar em valores. Qual é a definição que tem de cultura? Isso é muito difícil. Não esperava que me fizesse essa pergunta. Não esperava que me fizesse essa pergunta. Pensando agora, naturalmente, de cultura, na linha até do que estamos a ver e a falar, é o conjunto de valores que nos permitirão sair do dia-a-dia e nos projetar para um futuro cada vez mais luminoso, mais solidário e, ao fim e ao cabo, mais belo. Está a dizer que cultura é saber ouvir, saber ver, saber interpretar e saber fazer. E saber até ansiar, saber futurar. Ver no futuro. Exatamente. Todas estas perguntas que estou fazendo, como já percebeu, movem-se neste universo chamado pais e filhos, avós e netos, em versos discretos. Curiosamente, faz muitos anos, tive aqui um colaborador no Arestas de Vento, chamado Alberto Cavaco da Palma, já falecido,
e para ele a minha saudade, que também foi fundo na imaginação com uma proposta similar. Chamava-se a mesma Versos ao Deus Dará, com ilustrações da artista plástica setubalense Manuela Matos Silva. Livro que preencheu muitos passatempos do programa infantil radiofónico da altura. No entanto, ela move-se. Ai, Galileu, Galilei. Mudando o tom. Sente-se o mesmo poeta dos começos da inspiração ou construiu-se na dialética do tempo? Sim, há sempre algo que muda. Mudamos nós, mudam o que nos rodeia, e também estou convencido que o artesão que começa a trabalhar a sua matéria-prima não é o mesmo que a acaba. Quer dizer, ganhou coisas, pode ser que tenha perdido, talvez energia, mas ganhou coisas e, portanto, a obra final que apresenta há de ser diferente. Isso eu acredito. Que chave daria para melhor entender esta proposta literária chamada Pais e Filhos, Avós e Netos em Versos Discretos? A mensagem já é lê-lo, mas é ter presente que há valores que são fundamentais e só eles é que nos permitem construir uma sociedade onde vale a pena. São os valores da solidariedade, aquilo agora que tanto se chama, solidariedade intergeracional, mas levá-la à prática. O respeito dos mais novos pelos pais e pelos avós, o respeito e a consideração dos avós e dos pais pelos jovens, pelas crianças, e o livro é isso. É essencialmente essa cumplicidade, essa ternura. Aliás, a palavra que estive a ver, a palavra mais repetida em todo o livro é ternura, e esse carinho. Porque só isso é que me parece ser capaz de resolver os problemas com que as sociedades atuais, as famílias, os núcleos familiares se defrontam. E que Falamos são de um desafios livro bem grandes. Elegante com as palavras. Eu, que sou vaidoso, acho que sim. Vamos fazer aqui um exercício. Eu vou fazer chegar o livro ao Poeta Estrela. O Poeta Estrela vai desfolhar o livro muito rapidamente. Vai escolher um poema constante no mesmo. Vai entregar o poema ao Poeta Américo e o Poeta Américo vai levar o dito ao éter. Vamos ao exercício. Muito bem. Silêncio na antena. Este silêncio é cultural, porque aqui o silêncio vale. E na poesia vale tantos silêncios. A palavra é curva, nunca acerta no alto. Só o silêncio é certo. É assim que ele começa. É muito assim. Há uns anos atrás organizei um espetáculo ao Fernando Tordo em Setúbal. Um espetáculo muito interessante. E em certa altura fez-se um silêncio absoluto na plateia. O Fernando Tordo parou a interpretação e, virando-se a Tordo para a plateia, disse mais ou menos assim: vocês não fazem ideia do valor que tem esse silêncio a sair daí. Sem silêncio não vamos lá. Concordo. Então, o que é que resulta do exercício Poeta Estrela, livro do Poeta Américo? Escolhi assim que vi algo relacionado com o Natal, remetendo para a minha infância, nem foi preciso escolher mais nada. Depois eu explico. Depois o amigo Luís escolheu o do Pais e Filhos, Avós e Netos em Versos Discretos, escolheu um poema que tem por título Natal com os Amigos da Madeira. Era novo, não conhecia a tua ilha, onde então ia comemorar o Natal. Pouca coisa era igual. Os teus natais tinham odores que eu não podia conhecer. Estrelícias, buganvílias e outras flores que ainda estou por saber. E frutos que mal podia imaginar. Papaya, anona, abacate e bolo de mel. E por todo o lado, esse teu mar, esse teu dourado anel. Escolhi este poema porque, evidentemente, estamos aqui em estreita comunhão e, voltando a falar da infância, eu aprendi a ler sensivelmente entre 4 a 5 anos para poder escrever ao Pai Natal. E então a minha madrinha exigia-me: tens que começar a ler e a escrever para fazer os teus pedidos. E foi o período mais feliz da minha vida. A madrinha, que neste caso fez dupla mãe, padrinho, que fez duplo pai. Meu pai era homem do mar, homem embarcado, e passei muitos natais sem o meu pai. Lá está a infância a marcar sempre. E então a necessidade de começar as primeiras
palavras, a escrevê-las e a lê-las para escrever exatamente ao Pai Natal. E depois todo o encanto que a minha madrinha transformava. Era uma ida a uma ilha. Aquela cozinha deixava de ser uma cozinha para ser um santuário. De cores, de cheiros, os próprios presentes. E mais do que isso, a resposta que ela dava, com uma alta caligrafia, a resposta dada pelo Menino Jesus. E o meu encanto a pensar, mas quem sou eu? Há milhões de meninos no mundo e o Menino Jesus com esta letra espetacular. E ela perfumava as cartas. Naquele tempo haviam as cartas perfumadas, e então só podia escolher sempre pela pátria, mátria, frátria da infância. Cigarroda. Luís, ao esclarecer o motivo que o levou a escolher este poema do Pais e Filhos, Avós e Netos, eu lembrei-me que no meu primeiro livro de poemas, o Adágio Romance e Grave, que não é direcionado diretamente às crianças, há precisamente esse apelo ao Natal, à celebração do Natal, que sempre nos fica na memória. O Ricardo autoriza-me, ele já me fez sinal que me autoriza a ler. Então o poema tem por título Poema de Natal para o Outro Lado do Mar. Eu queria saber falar dos teus natais, jeito esforçado para dizer que estamos juntos, mas pouco sei deste e de outros teus assuntos. Falta então dos meus natais e pouco mais, admitindo que até em parte fossem iguais. Lembro bem os meus natais rurais, na casa velha de minha avó, com primos, tios, irmãs e pais, numa mesa que tinha um grande nó, feita de nogueira, talhada a golpes de enxó. Recordo os homens pondo a conversa em dia, e as crianças, às vezes calmas, outras traquinas, e quando a canja chegava à sala em terrinas, rescindindo em ondas lentas de sonâmbulo, recorda um frémito crescente de preâmbulo. Lembro-me também das mulheres em frente ao alguidar das filhoses. Enquanto as meninas aprontam os talheres, elas falam sobre cada certeiro ingrediente ou depenam galinhas em água quente. Só para a minha avó estava assente marcar uma cruz sobre a massa e pedir ao Criador a sua graça. Deus te acrescente, Deus te ponha a virtude, porque eu fiz o que pude. Mas tudo isto foi há muito tempo. De ti só vim a saber muito depois. Mesmo esse pouco que sei agora. Havia demasiado mar entre nós dois e o Natal nem era à mesma hora. Muito bonito, lindíssimo. Sabe que se eu botar aí mais ritmo na leitura do poema e encher um pouco ao nível do tom, isso fica assim uma espécie de toada de Porto Alegre, a José Régio. Muito verdade. Veja nisto um elogio. Sim, estou a ver. Vindo do Zé Régio, é de certeza um elogio. Arestas de Vento. Entrevista. Poeta Estrela, ouvimos a toada de Porto Alegre na voz do poeta Américo? Ouvimos ou não? Ouvimos, e é um elogio. Foi aqui confirmado que sim. Um poema é sempre uma cadência... forma de arte muito subjetiva. Aliás, há muitas leituras para um poema. Logicamente, como para a visão de um quadro, pelo apreciar uma fotografia, sem dúvida, concordo plenamente. Então diz-me lá, por favor, os teus primeiros escritos levam-te à adolescência ou levam-te à vivência enquanto homem feito? Estou a falar para ti, poeta Estrela. Curiosamente foram pequenas quadras e foram contos. As chamadas redações. A partir da adolescência ou já enquanto homem feito? A adolescência. Leva-me à adolescência. Poeta Américo, quer dizer, isto é uma coisa standard. Nós falamos com os poetas e eles dizem sempre assim: a minha poesia começou na adolescência. Foi o seu caso? Sim. A leitura até começou na infância. A escrita... A leitura começa antes. Mas a criação? Sim, o processo criativo para criar, isso começa mais tarde. Começa na adolescência, sim. Mas devo dizer uma coisa, Ricardo. Isto se calhar desilude e desanima. Do que eu escrevi na adolescência, eu não aproveitei nada ou quase nada. Pronto, mas... É a teoria do ponto a funcionar no éter mais uma vez. Mas é algo que não posso negar. A importância daquele trabalho no lastro, na criação de um lastro onde se construíram outras coisas. Então a pergunta é esta: porquê é que a adolescência está sempre presente num poeta?
Ouvimos a resposta do Luís, eu já contava com ela. Sim. Eu queria esta consequência. Olha, um dos meus livros teve um comentário do António Manuel Pires Cabral. Sim, sim. E ele, um dos poemas, aliás, o livro é As Flores Brancas do Frangipane, e o poema é A Última Memória. E ele diz: eu gostei muito do livro e gostei muito do poema A Última Memória. Fez-me lembrar o Citizen Kane, o Rosebud. Vocês lembram-se que o homem era riquíssimo, estava a morrer, a herança dele daria para muita gente e havia muita gente interessada nela, e ele só dizia aquela palavra Rosebud. Aquilo era de facto a última memória. E o que era o Rosebud, estão lembrados? Sim, sim. Era a marca daquele pequenino trenó da sua infância. Era um continente. Era aquilo, tudo acabou, Exatamente. tudo acabou, mas na sua memória ficou só aquele traço da sua infância. Luís Filipe Estrela, a adolescência é um continente. É um continente. Estou-me a lembrar, a primeira coisa que eu escrevi, eu fui acusado de ter copiado. Disseram, é a tua mãe que escreveu isto. A minha mãe nem sabe ler nem escrever. Foi o teu pai, meu pai é embarcadiço. Mandaram fazer um retrato. Com 13 anos, mandaram fazer um retrato. Portanto, uma parte descritiva. E eu, já com a minha imaginação fértil, a minha retratada, nunca mais me esquecer, tinha pés de deusa do Olimpo. Isto era para uma criança de 13 anos escrever que a pele era nívea, alva, nívea, e que tinha os pezinhos de deusa do Olimpo. E as professoras chamaram-me a atenção que estava muito bom, mas eu não devia estar a copiar coisas, nem a pedir aos pais para escrever. Eu disse, vai desculpar, mas é essa a questão. Voltamos sempre lá. Ao primeiro amor, com todo o respeito ao primeiro orgasmo, à primeira atitude de nos sentirmos como homenzinhos, como homens, a todos os níveis, e bate sempre aí. Tu fazes parte do grupo de animação em Teatro Espelho Mágico, também enquanto ator. Quantas e quantas vezes eu, Ricardo Cardoso, não te digo o seguinte, querido amigo: Luís Filipe Estrela, o processo mental do ator é outro. Estás aí respirando como um poeta. Estás na coisa como um poeta. Afinal, um poeta, e porque não cumpre ali a função, a estrutura mental do ator é outra. Se calhar a estrutura mental do poeta será mais ultrasensorial, mais frágil. Sim, a palavra frágil é interessante. Porque é sem barreiras, é sem películas. Um ator, como sabrás melhor do que eu, e a Céu também, constrói-se a partir de técnicas, muito trabalho. A estrutura mental do poeta é uma, diferente. A estrutura mental do ator é outra. Exatamente. Contudo, e aqui é que bate o ponto, e entra o poeta Américo, um poeta escreve enquanto personalidade, não é bem o cidadão que dá vida, que dá energia, que dá gás ao próprio poeta. O poeta ali, se calhar, é um personagem do teatro. E esta agora? Sim, eu estava capaz de concordar com você, Ricardo. O poeta, quando escreve, ele próprio sente-se um pouco o personagem daquela criação. Texto, daquela criação, sim. Mas ainda há pouco falávamos aqui de que o leitor lê e cada leitor lê coisas diferentes. E o leitor também é um personagem? Repare, o leitor, em meu entender, não é um personagem do poema. O leitor é o personagem enquanto receptor. Exatamente, enquanto receptor. Porque, repare... Então é mais um verso do poema. Exatamente, mas que até pode não ter sido escrito pelo poeta. Como diria também o Otávio Paz, que teve um ensaio muito, muito interessante sobre esta temática. Ele dizia, cada leitor procura algo no poema. E depois acrescentava, e não é insólito que o encontre, porque já o trazia dentro de si. É muito assim. Poeta Estrela, aquilo que o poeta Américo levou à antena, cá para mim chama-se sopro vital. É Sim. o sopro vital do poema, é a conclusão. Que é inerente à palavra dita e à palavra escrita, similitudes, e quem lê acrescenta, pode acrescentar mais um verso. Dá-lhe um sopro vital. Distinto, único. Individual. Singular. A leitura é uma singularidade, como a escrita também. Está bem, mas se o poema for um poema bicudo, a leitura também será, o significado também será bicudo. Às vezes até encontram coisas que os próprios autores, e já falo de prosadores e poetas, dizem,
concluíram isso. Eu nem quando escrevi nem tinha querido pensado amigo, nisso. Eu quando boto aqui bicudo é no sentido pejorativo do termo. Sim, sim. Pergunta enviada por mail por Alexandre Cassessa, querido amigo esperantista, que faz a sintonia Moscavide. Passo a ler. Que relação tem a vossa poesia com aquilo que leem? E se o livro não estará condenado se pensarmos nesta época informática? Um grande abraço, salutem, Alexandre Cassessa. Quem quer começar? Posso começar? Pois, eu penso que esse amigo, a preocupação dele é se o livro, enquanto suporte de papel, acaba ou não. Veremos, eu acho que não vai acabar tão depressa. Mas também o importante é que se salvem as palavras. Com este registro ou com outro, que se salvem as palavras. Agora, se o poeta é influenciado por que lê, é mais que evidente. Quer dizer, assim como as crianças aprendem a escrever porque leram, se aprendem a escrever, se leram maus textos, é quase fatal que acabarão por escrever pior. O poeta, antes de ser um criador, foi um leitor. Foi um leitor e, ao fim e ao cabo, é isso que nós vemos desde a antiguidade. O que é que os poetas, os escritores têm feito? Os poetas são apenas estafetas. Transmitem a estafeta daquilo que tem sido o trabalho da palavra desde a antiguidade. Levam a carta a Garcia. Exatamente. E, portanto, olha, é nesse papel também que eu me insiro, e embora um papel humilde e pequeníssimo, que é o indivíduo que também faz parte desta cadeia que vem desde a antiguidade trabalhando as palavras. É muito assim. Poeta Estrela? Ler mais e melhor para melhor e mais escrever. Concordo plenamente. Sem a leitura prévia, sem a consonância, sem a sintonia com aquilo que se já leu, não há poesia. Não há propriedade. Exatamente. E agora a questão do livro, querido amigo, por comparação com esta época informática. O livro nunca deixará de existir no meu entendimento, seja qual for o tipo de suporte que ele se apresenta. Estás a pensar em cheiros? Estás a pensar em significados? Perfeitamente. O livro não será algo destinado a ficar nas bibliotecas, não será um compartimento estanque. O suporte de papel é fundamental. É um livro. Por enquanto ainda será. É muito assim. Acabou de escrever a poeta Susana Pires no Facebook do Orestas de Vento. Forte abraço, grande entrevista, a roda da cultura não para e a nós habita. Um grande beijinho, Susana Pires. Queridos amigos desta nau chamada Palavra, permitam esta nuance. O processo criativo é de facto complexo e as palavras trazem outras palavras, significado fora. Ser artista é ser alguém, que bonito é ser artista. Ver as coisas mais além do que alcança a própria vista. Bom, isto é alta filosofia. Falamos de António Aleixo, obviamente. A maior referência popular da poesia. Poeta américo. O que isto não é, com toda a certeza, é pseudo-intelectual, ou é? E o que isso é, de certeza, é boa poesia, isso garanto-lhe. Essa distinção entre poesia e poesia popular até dá a impressão que a outra, que não é considerada popular, é o quê? É impopular? Não, eu acho que só há boa e má poesia, se quer a minha opinião. E diz muito bem, até pode recuperar para a conversa o Zeca Afonso. Tudo o que escreveu foi popular e foi de tal maneira bem feito que foi doto. É doto. Exatamente. Doto e popular. Poeta Estrela? No meu caso, estou a pensar em duas asas. Não consigo sentir a poesia sem a filosofia, acho que são duas asas. É um pássaro de luz, uma asa é a poesia, outra asa é a filosofia. Não entendo a poesia sem um sentido ontológico, sem um sentido profundo, sem um sentido, digamos, mesmo espiritualista, sem um sentido místico. Não acredito na poesia que acredito na morte como finalização da consciência. Mas isso sou eu. Ser artista é ser alguém. Que bonito é ser artista, ver as coisas mais além do que alcança à própria vista. Mais simples não há. Isto é alta sabedoria. Isso é alta filosofia, isso é alta poesia. Isso remete para além do espaço e do tempo, remete para além da vida e da morte. Culturando, presentemente, com esta crise que toca a todos, parece haver assim uma espécie de muro à frente das pessoas. O que é que o poeta américo acha mais proveitoso para o campo literário? O risco estético da descoberta ou a repetição de esquemas artísticos onde o povo e as suas carências nunca apareçam? Eu não imagino uma poesia desligada
do substrato sociológico e antropológico do nosso universo. Não imagino. Portanto, é desse substrato que a poesia se deve alimentar, porque é também naturalmente a ela que ele se reporta, a esse substrato que se reporta. Agora, o que deve a poesia também ter, e já aqui referimos, é esse olhar que o Aleixo referia, o olhar mais além. Esse é que é o salto, essa é que é a nossa parte na tal estafeta que eu diria que os escultores da palavra vêm fazendo desde a antiguidade clássica. Qual é o grãozinho que eu deixarei nesta cadeia? Isso tem que ser um mais além. Mas assim também está a dizer que a poesia também é uma universidade popular. Uma grande universidade popular, pode ser. Sim, popular. E pensa em valores. Popular, sim. Sim, no sentido que... Profundo do termo. Exatamente. É disso que se alimenta. Mas vai mais além. Há a razão do teatro também, que é uma grande universidade popular. Pensa em valores, pensa em saberes. Aqueles que acontecem entre o nascer e o pôr do sol. E no mais além. E no mais além. Muito rapidamente, conclui, por favor. Eu só estou a pensar que a poesia é uma estrada rolante entre a vida e a morte, e sobe-se e desce através dessa escada rolante, através dessa espiral de ascensão. Popular, sim, universidade popular, a poesia, pois será, no sentido aprofundado do termo, como tu pois será mesmo. bem disseste. É que não escreve assim simples quem quer. E chegar ao simples não é coisa fácil. Poligónica forma para o dislate, monospérmico. Então a gente vai por aí. Agora fazer assim é bem diferente. Exatamente, a simplicidade. Vale a pena recordar o que também já o Leonardo da Vinci deixou escrito. A simplicidade é a extrema sofisticação. É muito assim, e eu tenho um respeito gigante por quem está ligado à cultura popular, não popularucha. Sim, claro. Essa é oportuna e cheira a sabão macaco. O diretor Miguel Silva Pinto diz alguma coisa? Diz, grande amigo. Grande amigo. Muitas décadas. Então eu vou continuar com a palestra. Fez o favor de fazer chegar às minhas mãos, no dia de ontem, um CD gravado há mais de 20 anos pelo grupo de pop rock a que pertenceu, e em boa hora, grupo de alto risco. Arestas de Vento. Entrevista. Olhas para mim, e quando tu
Arestas de Vento. Entrevista. Queridos amigos, quem quer começar por esmiuçar aquilo que tivemos na antena? Rock puro. É verdade, eu conheço o Miguel já há muitas décadas. Lembro-me este foi um dos álbuns que o grupo dele, que era o grupo Alto Risco, se bem me lembro, editou. E o Miguel está muito bem, tem uma voz muito límpida, e agora já lhe perdoo, porque é que quando nós vamos almoçar ele só bebe água, diz que o vinho que lhe estraga as cordas vocais. Portanto, parabéns a ele, gostei muito de voltar a ouvi-lo. Nem parece que passaram 20 anos. 20 anos. Gostei daquilo que ouvi. Tem mais de 20 uma anos. voz límpida, a letra adequada, a batida também. Parabéns. A história do rock faz parte da nossa história evolutiva enquanto cidadãos deste coletivo chamado Portugal. Uma pergunta para ambos. A poesia, sendo um ato vadio, cabe num grupo de organização e produção poética? Eu conheço quem faça parir poetas. Como se fosse possível dar o dom da poesia a alguém. Quem quer começar? Eu acho que a poesia pode entrar e sair de qualquer ambiente, de qualquer circunstância. E até ser a primeira a chegar e a última a partir. Portanto, acho que sim. Portanto, achas que é possível organizar grupos de poetas e fazer valer, a partir da organização, a respectiva produção poética. E achas também que é possível parir poetas, construir poetas. A partir de hoje, és um poeta. Logicamente, É o nesse que tu sentido, achas? não, de forma alguma. Mas este é o sentido da questão. Mas eu acho que é possível várias pessoas juntas produzirem. É possível. Exatamente o oposto também é possível, várias pessoas juntas destruírem e construírem a pressão, os tais poetas. E agora, naquilo que toca ao essencial da questão, e em conclusão, e parir poetas é possível? É possível olhares para ali, vizinho, bote lá aqui um termo, olha, pode ser alfazema, agora escreva lá Zé Bicudo, e faça disso um poema. Pode-se parir muitas coisas, poesia não, talvez. Poeta Américo? Eu só digo, eu percebo qual é o alcance, ou penso ter percebido o alcance da pergunta do Ricardo. Eu não vejo a solução para um problema. Quer dizer, pode haver máquinas, pode haver associações para produzir poetas. Eu não vejo é como é que se podem produzir poetas sem poemas. Sem a coisa feita. Exatamente. É verdade. Se não houver poemas, não sei como é que... E falamos de uma coisa da alma. Exatamente. Há muito trabalho, talento. Exato. Agora, cultivar e desenvolver o gosto a ligação é outra à coisa. filosofia. Não se, poetas assim e colocá-los no mercado, que eu penso que é esse no sentido. Precisamente fazê-los nascer tem que haver e poemas. Colocá-los. Tem que haver poemas. Quando eu digo parir poetas, é mesmo sentido, isso, é parir poetas. Eu percebi. Aquilo vai parir. Vamos parir um poeta. A partir de agora, o Zé Manel Biscaia, com todo o respeito ao nome, vai ser poeta. Sim. Pelo amor da santa. Pois isso eu não vejo como, porque... Agora, cultivar o gosto e desenvolvê-lo é outra coisa. Ensinar a ler poesia, sim. Entrar na esfera criativa dos poetas é outra ainda. Até porque ensinar poesia não pode ser visto só como um meio de criar poetas. Não. Pode ser visto e deve ser visto como um meio de ensinar o cidadão, de melhorá-lo. Cultivar o gosto pela poesia. Nós ensinamos química, física, saúde, botânica. Portanto, é isso, é a melhoria do cidadão. Exatamente. É a sua perfeição, o caminho para a perfeição, para ser cada vez melhor. Respondam, por favor, utilizando o mínimo de palavras. Estados Unidos da Europa. Estados Unidos da Europa. É uma ilusão. Uma ilusão cheia de coisas boas. É um projeto que, em certa altura, pareceu ser mais possível do que é hoje, mas ainda uma esperança. Ainda uma esperança. Luís Filipe Estrela. Viriato Sormelho Marques faz essa apologia do federalismo. Agostinho da Silva. Agostinho da Silva, aí está, um brilhante criador. Um homem sem peias na criação e não era só criar, também colocava o resultado da sua criação no papel. Gênio singular. E agora uma perguntinha pelo lado da diferença. Qual a diferença entre poesia e prosa?
Provavelmente aquela que eu já referi. É o ritmo e a musicalidade, eu acho que é a maior diferença, porque é isso que faz a poesia persuasiva e emotiva e não informativa, e não só informativa. Eu gosto de pontes, a poesia é uma via, a prosa é outra via da mesma ponte. O que é que a identidade da língua portuguesa representa para vós neste momento em que tudo, mas tudo, é Europa? A identidade da língua portuguesa para mim representa tudo. Tudo. Na Europa não seremos nada sem a identidade da língua portuguesa. Penso sempre no professor António Telmo, num livro chamado Gramática Secreta da Língua Portuguesa. A língua portuguesa detém um mistério que pode dar a essa mesma Europa uma saída. Poeta Américo, vamos a mais um poema? Sim. Falámos aqui eu quero que o amor era também um tema presente na poesia em geral e também na minha. Eu até disse que se calhar falar-se de poemas de amor até era pleonasmo, uma redundância. Há um poema no meu livro Adágio, Romance e Grave, cujo título é mesmo Amor, e que saiu assim: percorrendo teus lábios, teu pescoço, com as mãos te desenho e depois leio. Rodeio-te as firmes curvas de cada seio, mas não consigo dizer mais o que ouço, porque me faltam palavras pelo meio desta sede que trago desde moço. Muito além desta vontade de te tocar, tomar inteira a tua escondida intimidade, talvez próximo do limiar da insanidade, falta ainda amor por decifrar, apesar de tão antigo a sem idade, este tropel imperioso que não sei contar. Acabou de escrever a poeta Maria João de Sousa no Facebook do Arestas de Vento. Tanto que teria para falar sobre este tema. Não acredito que se possam criar de forma artificial poetas, mas tal como Américo Brás Carlos muito bem disse, podem melhorar-se pessoas e fornecer ferramentas àqueles que tragam em si a poesia e nunca tenham tido a oportunidade de o desenvolver. Quer comentar? Concordo. E a ferramenta, como eu referi, é ler, é trabalhar, é ler. Lendo, as pessoas, e lendo boa poesia, a meu entender, o cidadão ou a cidadã melhorará e terá mais ferramentas para, se um dia o quiser, aventurar-se, como dizia o Letria, nesta aventura, faz-se poesia pelo gosto da aventura. Se um dia se quiser aventurar por aí, ter mais hipóteses de ficar contente com o seu próprio trabalho. É muito assim. E já agora também é bom lembrar às pessoas que a leitura é uma boa fonte de identidade. E essa coisa que é linda. E sem identidade, poeta estrela, sem identidade não vivemos à portuguesa. Pois não, e é necessário viver à portuguesa no bom sentido do termo, e o melhor poeta é verdadeiramente um bom poeta, ou melhor poeta, por aquilo que lê, não por aquilo que escreve. E mensagem final, por favor, quem vai começar? Mensagem final, não temos tempo para um poema que eu tinha aqui, não dá. A mensagem final... Como assim? Experimente, por favor. O poema chama-se A Última Memória, é esse mesmo, recuar até à infância. Quando mais nada restar, ficará um fim de tarde ensolarado que a chuva de maio lavou. Um pomar, um poço, um canavial ao fundo, imagens, passos e vozes de homens e mulheres indo e vindo da vila sem inventadas pressas, cativos nos meus sentidos infantis e que se cumprimentam sem agitar a serenidade infinita das sombras daquele fim de tarde e do rumor da água deslizando nas valetas, agora saboreada nas papilas da memória, onde um pássaro pia ou uma laranja cai, dentro da infância e da mais perfeita liberdade e da sua lúcida consciência. Tudo em tons de aguarela, sobre um fundo de céu ainda azul, que ficará quando mais nada restar. Lindo, lindo, lindo. Poeta estrela? Poesia, filosofia que nos liberta da morte, nos dá continuidade a vários níveis e em diversos planos. A mensagem final, atendendo ao pouco tempo que já temos, é esta: é que vale a pena ler, vale a pena escrever e cuidar da nossa língua, aquilo que nos torna de facto
aquilo que nos dá a identidade, é a nossa língua. É aquilo que o Pessoa dizia: a língua portuguesa é a minha pátria. Olha, já agora, em vez de 2 postadas, 2% para a cultura. Queridos amigos, foi um grande prazer fazer convosco esta emissão de hoje do Orestas de Vento aqui na antena da Popular FM. Para vós, as maiores felicidades. Muito obrigado, Obrigado. e eu agradeço imenso esta Foi um conversa prazer. muito agradável que Não tivemos tenho aqui. que agradecer, Prazer. querido amigo. Nós aqui culturamos. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.